Estamos tão próximos dos adversários em retirada que conseguimos chegar às suas trincheiras quase ao mesmo tempo que eles. Graças a isso, temos poucas baixas. Uma metralhadora atira, mas é silenciada por uma granada. Estes poucos segundos, porém, foram suficientes para que 5 dos nossos fossem atingidos no ventre. Kat dá coronhadas no rosto de um dos atiradores da metralhadora que ainda não fora ferido, até amassá-lo. Os demais nós matamos a baioneta, antes de poderem se servir das granadas de mão. Depois, bebemos, sedentos, a água de refrigeração da metralhadora. Salve, caríssimos! A aula de hoje nós vamos ver a Primeira Guerra Mundial. No clipe que vocês assistiram há pouco, nós podemos ver imagens de uma Europa com boas coisas, uma Europa para cima, uma Europa das cidades, da modernização e, entretanto, convivendo com isso, uma Europa de guerras, de trincheiras, de sangue e de morte. O tema da nossa aula de hoje, a Primeira Guerra Mundial, é fundamental para entender o século XX. A Primeira Guerra representa um momento fantástico, um momento em que muda não só a questão militar, como a questão política, social e econômica da Europa. E isso vai influenciar todo o desenvolvimento seguinte. Bom, a Primeira Guerra Mundial, evidentemente, não era chamada em 1914 de a Primeira Guerra Mundial. Eles não sabiam que ia haver uma Segunda Guerra, óbvio. Naquela época, eles chamavam de a Grande Guerra, o maior conflito que havia até então. A Grande Guerra, ela tinha uma motivação muito clara e específica. Era a guerra para pôr um fim em todas as guerras. Para a gente entender esse momento em que se pensava uma guerra definitiva, total, em que não haveria mais razão de haver outras guerras, nós vamos agora chamar a nossa linha do tempo e entender as origens, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Bom, recorrendo à nossa linha do tempo, nós vamos perceber que as origens da Primeira Guerra Mundial vêm muito tempo antes de 1914. Vejamos, podemos traçar como origem da Primeira Guerra Mundial a Segunda Revolução Industrial, que tem início, mais ou menos, em torno de 1850. Com a Segunda Revolução Industrial, nós temos um grande aumento da produtividade dos produtos fabricados pelas indústrias. Logo, nós temos muito mais produtos no mercado a serem consumidos. A Europa, os países europeus que produzem, eles buscam mercados para que esses produtos sejam vendidos. Em 1870, portanto, nós temos a fase do imperialismo, a busca de mercados. Mercados por quê? Para conseguir suprir a demanda que havia aqui com a Segunda Revolução Industrial. Só que a busca de mercados, iniciada em 1870 e que vai abranger o mundo todo, África, Ásia, assim por diante, ela vai culminar no momento em que a Europa praticamente loteou, dividiu o mundo nos mercados que lhe interessam. Daí nós temos um momento onde os países europeus que estavam em expansão não têm mais áreas a que conquistar. Haverá, portanto, um momento em que os países europeus vão disputar os mercados que cada um tem pertencente a si. É a Primeira Guerra Mundial. Um conflito que ocorre na Europa em seu período de apogeu, no seu período em que a Europa cresce, que está em grande prosperidade, período da Belle Époque ou Bela Época. A Primeira Guerra Mundial é um conflito entre as nações imperialistas em busca de seus mercados, os mercados que as outras nações, as inimigas, têm. Bom, a Primeira Guerra Mundial, portanto, é um conflito interimperialista. Para a gente entender este conflito interimperialista das nações europeias, é necessário entendermos os antecedentes, o que motivou a isso. Uma das coisas que motivou foi a questão do nacionalismo. As potências europeias, para entrarem nessa guerra, elas estavam motivadas. Cada uma achava que era mais potente que a outra. Logo, um sentimento nacional, um sentimento de amor à pátria e de superioridade de sua pátria com relação às outras, havia. Um nacionalismo muito forte. Outra questão que existe é o militarismo. Esse período
que vai por volta de 1870 até 1914, até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, é um período de profunda militarização da sociedade. A Grande Guerra é vista de forma positiva. Aliás, mesmo antes de 1914, se acreditava que já haveria uma guerra definitiva. E isso era visto de uma forma positiva. Veja, é o que nós chamamos desse militarismo que ocorre na época de paz armada. Antes de 1914, antes da Grande Guerra, as potências europeias entraram numa corrida armamentista, cada uma se preparando para o conflito que se avizinhava. Momento de paz, porém, momento de armamentos. Elas estavam se armando, se preparando para a guerra. Outra forma de se preparar para a guerra é fazer alianças, conseguir aliados, companheiros de conflito. Ninguém ia lutar sozinho, deveria ter mais pessoas, mais países para isso. Esse militarismo que busca aliados para o possível confronto que virá é o chamado sistema de alianças. Basicamente, o sistema de alianças pode apresentar duas fundamentais: a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia, contra a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A formação dessas alianças estabelece que há uma lógica no período. Veja, a Inglaterra era o grande país da Revolução Industrial até meados do século XIX. Esse país começa a encontrar uma nova concorrente, a Alemanha, que vai se destacar a partir da Segunda Revolução Industrial. Mas a Alemanha não terá como única adversária a Inglaterra. A França também é adversária da Alemanha. Lembre-se que, quando a Alemanha se unifica, pega alguns territórios franceses. Os franceses vão querer uma revanche, é o tal do revanchismo francês. Eles querem, de novo, uma forma de tentar conquistar os territórios perdidos. Outra rivalidade existente é entre o Império Austro-Húngaro, que fica no leste europeu, e a Rússia. Tanto um como o outro disputavam aquela região, que é a região onde há a etnia dos eslavos, os povos que vivem no leste europeu, na região, por exemplo, da Polônia, da Ucrânia e assim por diante. Império Austro-Húngaro, que dominava aquelas regiões, sofria a oposição da Rússia, que propunha o pan-eslavismo, um nacionalismo da época que dizia que todos os povos eslavos deviam estar dentro da Grande Rússia, o país eslavo por excelência. Veja, a Rússia tentando pegar as terras do Império Austro-Húngaro. Outro país é a Itália. No início, ela está junto com os países da Tríplice Aliança, né? Isto é, junto ela está com Alemanha e Império Austro-Húngaro. Mas depois a Itália, por rivalidades com o Império Austro-Húngaro, logo que começa a guerra vai se manter neutra e um ano depois vai se bandear lá para o pessoal da Tríplice Entente. Veja, o sistema de alianças é um sistema muito simples. Você tem, na verdade, blocos de países que, caso um for atacado, os outros reagem. É assim que nós vamos entender o estopim da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. O arquiduque estava visitando a Sérvia, região dos Balcãs, no sul da Europa, do leste europeu, que era de domínio do Império Austro-Húngaro. Ele estava visitando lá quando sofreu um atentado e morreu. O Império Austro-Húngaro viu nisso algo muito grave e declarou guerra à Sérvia. A Sérvia, pelo contrário, havia feito uma aliança com a Rússia, que declara guerra ao Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro tem a declaração de guerra da Rússia, daí a Alemanha entra para ajudar. Quando a Alemanha entra, a França entra também, e junto com ela a Inglaterra. E a Itália, bem, a Itália fica neutra, decide não participar. Veja, o estopim da Primeira Guerra Mundial foi exatamente uma reação em cadeia, em bloco, em que um país, ao ser atacado por outro, ou melhor, ao ser ameaçado por outro, declaração de guerra, recebe a ajuda de seus aliados. Assim, toda a Europa foi dividida entre os países da Tríplice Aliança e os países da Tríplice Entente. Bom, agora vamos estudar as etapas de um conflito que iniciou. Mas antes de estudar as etapas da Primeira Guerra Mundial, é necessário ver que ela não foi uma guerra comum. Ela teve grandes inovações em relação às guerras anteriores. Inovações que hoje parece que são óbvias, mas não são.
No primeiro momento, a Primeira Guerra Mundial, ela, até antes mesmo de ela acontecer, teve uma grande força da publicidade. Através de cartazes, pôsteres, músicas, os países tentavam mobilizar a sua população para o conflito. Outra questão presente foi a espionagem, que pegou com grande força nessa época. Uma das espiãs mais conhecidas foi Mata Hari, uma mulher que se dizia dançarina indiana, mas que na verdade conspirava, seduzia homens para conseguir informações. A espionagem começou ali também. Outra questão que aparece é que a Grande Guerra atinge não só os militares, mas também os civis. Aquelas pessoas que não têm nada a ver diretamente com o conflito. As populações dos países também são atingidas. Uma característica marcante também da Primeira Guerra Mundial é que ela representa a chegada da Revolução Industrial na arte da guerra. Sabemos que a Revolução Industrial teve grande importância na fabricação de produtos, etc. Mas, com a Primeira Guerra Mundial, as inovações tecnológicas da Revolução Industrial chegam à guerra. Um exemplo é a metralhadora. Ela representa um grande avanço no campo militar. Com pouco tempo, muitas balas são disparadas da arma e que pode atingir em pouco tempo e com pouco movimento um grande número de soldados. A metralhadora vai ser uma arma decisiva. Outra inovação da Primeira Guerra Mundial é o uso do avião. O Santos Dumont, ao inventar o avião, não sabia que ele ia ser utilizado na guerra. Tanto é que quando ele soube, ele se suicidou. Mas o avião, naquela época, era simplesmente uma batalha aérea. Os aviões tinham como fim destruir uns aos outros. Os aviões não matavam os civis, os aviões não atacavam a população, raramente atacavam as trincheiras. Mas o objetivo dessa grande inovação era ser utilizado como arma na Primeira Guerra. Um dos grandes pilotos da época foi o Barão Vermelho, comandante alemão, que conseguiu derrubar muitos caças da Tríplice Entente. Outra inovação foi a utilização de gás, um gás venenoso chamado o gás mostarda. Ele era utilizado para que, nas tropas que estavam lá ao longe, se tocava o gás e as envenenava. Só que como a tecnologia ainda era muito inicial, às vezes o gás que era tocado longe voltava com o vento e matava a própria tropa. Isso aconteceu também. Outra tecnologia existente, mas que vai surgir mais no final da Primeira Guerra Mundial, é o uso do tanque. O tanque vai representar uma grande inovação. O tanque vai, de certo modo, permitir uma movimentação que, no que a gente vai ver como guerra de trincheiras, não existe. O tanque, na verdade, vai iniciar na Primeira Guerra Mundial, mas ele só vai ser uma grande inovação mesmo, uma grande forma efetiva na Segunda Guerra Mundial. Agora, vamos dar uma olhada nos trechinhos do filme Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos.
Vimos agora cenas do filme Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, um filme brasileiro que tenta fazer uma abordagem, uma amostra da história do século XX. Cenas fortes na utilização da tecnologia, no caso o gás, na Primeira Guerra Mundial. Mas como seria, na verdade, o relato de alguém que viveu o fronte, que estava no fronte de batalha sobre essas inovações tecnológicas? Vamos ver aí um trecho escolhido. Os carros de combate, que eram antigamente um objeto de troça, tornaram-se uma arma terrível. Desenrolam-se em compridas linhas blindadas e encarnam, para nós, o horror da guerra, mais que qualquer outra coisa. Estes canhões, que espalham sobre nós os seus fogos rolantes, não os vemos. As linhas ofensivas dos adversários são compostas por seres humanos, como nós. Mas estes carros são máquinas. As suas lagartas são infinitas como a guerra. Trazem a destruição quando impassivelmente descem as covas, e delas saem sem se deter. Verdadeira frota de couraças estrepitantes, deitando fumo. Invulneráveis monstros de aço, esmagando os mortos e feridos. Diante delas, tornamo-nos os menores possíveis, na nossa pele demasiado delgada. Em frente da sua força colossal, os nossos braços são bocados de palha e as nossas granadas, fósforos. O trecho que nós vimos agora mostra uma descrição literária de como seria o cotidiano de um soldado no fronte de batalha frente a toda essa inovação tecnológica que ele vivia. Bem, tendo em vista toda essa inovação que a Grande Guerra representa, vamos agora entender as fases da Grande Guerra, as fases na qual a guerra foi dividida. A primeira fase é o que a gente pode chamar de guerra de movimento, quando as potências em conflito se movimentam em busca de posicionar as suas tropas. A segunda fase, a fase mais dolorida e a de maior carnificina, foi a guerra de trincheiras. Uma vez as tropas movimentadas, elas agora vão lutar uma frente à outra, em trincheiras, buracos abertos no meio da terra, onde os soldados lá se posicionam e ficam atirando uns nos outros. A vida de trincheira é algo extremamente duro, perverso, algo difícil a qualquer soldado e principalmente aos soldados daquela época. Vamos agora ver um filme para entender melhor isso. Vamos ver o filme Nada de Novo no Fronte. Detachment! Lie down! Head down! Keep your head down, farmer! Detachment! Get up! Ready! Now see! Do you call that singing? Detachment! Halt! So, we have no spirit, huh? We are in no mood for recreation. Work is what we want. Good! Then we'll go back to work. Detachment! Lay down!
Por fim, a terceira fase do conflito é a que se dá no ano de 1917, um ano-chave. O ano em que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Ela se envolve num conflito interno, uma revolução russa, e os vitoriosos decidem sair desse conflito, a Primeira Guerra Mundial. E, ainda em 1917, os Estados Unidos entram no conflito. Sim, os Estados Unidos estavam financiando os países da Tríplice Entente, principalmente a Inglaterra. Se a Inglaterra perdesse, óbvio, todo o dinheiro financiado pelos Estados Unidos iria ser perdido. Logo, os Estados Unidos entram na guerra e participam. Veja, um jogador sai e outro entra. A Tríplice Entente fica sem a Rússia, mas agora ganha o apoio dos Estados Unidos. Esse novo gás vai fazer com que a guerra acabe com a vitória da Tríplice Entente. O fim, em 1918, de um conflito que era para durar pouco mais de um ano, de uma guerra para acabar com todas as guerras, mas que na verdade durou 4 anos e foi extremamente desgastante para toda a Europa. Agora, vamos ver trechos do filme Glória Feita de Sangue, para pensar um pouco nessa questão do final da Primeira Guerra Mundial. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt ein ganzes Jahr. Das war für mein treuer Mutter, der ließ sein Liebchen ein ganzes Jahr. Como vimos, o canto final de Glória Feita de Sangue nos transmite toda uma paz de um conflito que gerou muito tumulto. A Europa agora se encontra, depois da Primeira Guerra Mundial, num novo contexto. Nesse novo contexto, nós temos novas possibilidades que ocorrem. Primeiro, a arte questiona o nacionalismo e o militarismo. Vai haver na Europa toda uma produção artística que contesta os valores que levaram à Primeira Guerra Mundial. Os valores nacionais, o meu país é melhor que o outro, valores militares que prezam a guerra. Nós temos aí 2 grandes livros a respeito. O Erich Maria Remarque escreve Nada de Novo no Fronte, uma crítica mordaz, terrível sobre a Primeira Guerra Mundial, a história de um soldado que vive e sobrevive a esse conflito, aliás, o único que sobrevive, e Ernest Hemingway, que escreve Adeus às Armas, outro também Libelo, ambos pregando a paz, ambos criticando a guerra. Uma outra questão é que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de milhões de mortos, basicamente 14 milhões de mortos, que envolveram tanto civis quanto militares, algo que nunca se havia visto até então. O Tratado de Versalhes nos mostra uma Europa que tenta a paz. Só que o tratado que busca a paz só vai trazer conflito. O Tratado de Versalhes é um tratado extremamente injusto para os países que perderam, principalmente a Alemanha,
que vai perder territórios, vai perder colônias, vai ter que pagar uma indenização gigantesca. A Europa, após a Primeira Guerra Mundial, está em decadência. Nada comparado ao período anterior que ela vivia. Em contraposição, os Estados Unidos estão em ascensão. Eles foram os grandes vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. Os países europeus agora estão devendo dinheiro aos Estados Unidos. E os Estados Unidos não tiveram baixas muito significativas em seu conflito. Isso tudo vai gerar questões não resolvidas. Isto é, questões resolvidas economicamente, que vão redundar na crise de 1929, questões não resolvidas no panorama social e político, que vai redundar na ascensão do fascismo na Europa, do nazismo principalmente na Alemanha. A Primeira Guerra Mundial, portanto, não pôs fim a todas as guerras. A Primeira Guerra Mundial, que entrou num clima de grande otimismo, num clima de militarismo exacerbado, de grande festa ao nacionalismo, bem, ela não resolveu os problemas, ela não resolveu todas as guerras, e podemos dizer assim que a Primeira Guerra Mundial, os conflitos não resolvidos nela, vão dar origem à Segunda Guerra Mundial. Bem, gente, agora nós vamos dar uma olhada nas nossas dicas. Como dica de estudo, eu sugeriria aos alunos vincularem o início da Primeira Guerra Mundial aos acontecimentos que ocorrem na Europa desde o século XIX, a Segunda Revolução Industrial e o imperialismo. Pensar que a Revolução Industrial, em sua segunda fase, gerou uma grande produção, que precisou de mercados, o imperialismo, e a disputa por esses mercados vão dar na Primeira Guerra Mundial. Tendo isso em mente, fica muito mais fácil para entender o conflito. Bem, gente, por hoje é só. Nos vemos na próxima. Grande abraço e até! Na aula de hoje estudamos a Primeira Guerra Mundial. Vimos que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito interimperialista. Um conflito entre as nações imperialistas europeias, motivado pela busca de mercados ou mesmo colônias. Conhecemos as etapas do conflito. A Grande Guerra está dividida em 3 fases. A primeira, guerra de movimento, no qual as tropas se movimentam para fazerem o seu ataque. A segunda, guerra de trincheiras, que é a etapa mais violenta, mais sangrenta. E a terceira, que foi o ano de 1917, o ano-chave, a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. E por fim, observamos as consequências da Grande Guerra. A Grande Guerra, que foi o conflito para resolver todas as guerras, na verdade não resolveu nada. Criou novos problemas, tanto sociais, políticos quanto econômicos, que vão culminar na Segunda Guerra Mundial. Salve, caro professor! Bem, de professor a professor, eu daria alguns conselhos ou algumas dicas de como tratar a Primeira Guerra Mundial. Seria interessante, primeiro, chegar e conversar com o aluno a respeito do significado da guerra. O que ela representa, se ela é válida ou não. Veja, na Primeira Guerra Mundial, eles achavam que isso era válido. Um outro detalhe é utilizar de dados estatísticos da guerra. Número de mortos, número de feridos, países envolvidos, enfim, para o aluno ter o dimensionamento disso. Outra forma é mostrar imagens fortes da Primeira Guerra Mundial, imagens dos soldados nas trincheiras, imagens dos equipamentos utilizados. Assim o aluno começa a se familiarizar com o conflito. Por fim, para explicar a política de alianças, seria interessante fazer uma dinâmica de aula, por exemplo, como o RPG ou o teatro de improvisação, dividindo a turma entre as potências antes do conflito e o que elas fariam durante o conflito.
Assim, os alunos encarnando os objetivos da Tríplice Aliança ou da Tríplice Entente vão, de certo modo, entender a guerra participando dela, ou talvez até mudando a história, mas aí fica a critério do professor. Bem, por hoje é isso. Uma boa sorte com os alunos e uma boa sorte com a matéria. Até!